Shalom, gente, vamos começar nosso programa. Comece o dia falando com Hashem. Antes, eu queria trazer para vocês o livro que nós vamos promover hoje, do Rav Shimshon Brisker, o escrito de Bilam, Balaão, o feiticeiro. Muito interessante esse livro, né? Como uma pessoa, né, que estava no lado da tumá, né, da feitiçaria, mas ao mesmo tempo tinha algum tipo de comunicação, né, com o lado da Kedushá. Como é que você entende essas coisas? Esse livro explica isso de maneira muito interessante, vale a pena você ler, vale a pena você estudar, tá bom? Gente, nós vamos falar hoje sobre um tema e não tem como falar em uma aula só. Eu vou começar hoje e vai ser uma série de estudos em cima desse tema, sobre a questão de como você caminhar, e na jornada de todo mundo tem altos e baixos, e como você saber caminhar dentro disso. Eu já falei inclusive sobre esse assunto, abordando um aspecto dele, mas eu quero abordar hoje algo muito profundo sobre isso que eu li no livro Likutei Etzot, do Rabbi Nachman de Breslev, e ele explica de maneira muito, muito precisa esse assunto. Então, não é um assunto para a gente tratar de maneira rápida, eu vou passo a passo. E o que eu estou falando aqui é altos e baixos, quando a pessoa está num processo de crescimento. Existem altos e baixos que não são necessariamente altos e baixos. Por exemplo, quando a pessoa está numa jornada, ela comete Chas v'Shalom, haverá um erro, uma transgressão, e há uma queda, isso é diferente. Ela precisa fazer chuva e subir. Isso aí é uma situação diferente. O que eu vou falar aqui, e que é o comentário do Rabbi Nachman de Breslev, é quando você está bem, você está evoluindo, e há né, na sua jornada, você entra nos altos e baixos que parece que de repente as coisas acontecem. Não são assim. Existe um motivo e nós precisamos compreender o que está por trás dos altos e baixos e como eles são necessários, o que eles estão sinalizando. Então esse é o tema que nós vamos tratar. Para começar, o Rabbi Nachman ele fala assim: Keshet sarich Adam la'alot midarga ledarga. Quando uma pessoa precisa subir de um nível para outro nível, degrau por degrau, sarich sheyeh lo yerida kodem aliyah. É preciso que haja uma descida antes da subida. O que ele está dizendo é o momento onde a pessoa está se transferindo de um nível para um outro nível acima. Nesse momento de transição, existe um momento de baixar. Ou seja, é o que ele fala, existe a Yeridá Kodem Aliyah. Existe se baixa um pouco para subir. Por que acontece isso? E como é que isso ocorre? Como isso ocorre no nosso sentimento, no nosso pensamento, né? E o motivo disso, a razão disso. O que está acontecendo na verdade? Muito bem. Ele continua. Que a Yeridá hi tachlit aliyah. Que o objetivo, o propósito dessa descida é uma subida. Então, essa descida, ela não é uma queda, tá bom, gente? Então, o que eu falei para vocês no começo, quando uma pessoa comete um erro, uma transgressão da Torá, aí é uma queda. Ela precisa fazer chuva, essa descida é uma descida de uma queda. Aqui não é uma queda. A pessoa está bem, ela está progredindo, e de repente há uma descida. O que aconteceu? O Rabbi Nachman diz que essa descida
o propósito dela é uma subida. Existe algo muito especial para entender e é preciso entender, senão nossa mente pode enfraquecer nesse momento. Isso é perigoso. Nós temos que nos fortalecer com isso, porque está vindo algo bom, está vindo algo, está chegando um novo nível. Muito bem. O Mizé Yachol Kol Adam Leavin Kama Hu Tzarich Leitchazek Ba'avodat Hashem. E aí, né, através disso, as pessoas podem saber e entender, né, o quanto é necessário se fortalecer no serviço a Hashem HaKadosh Baruch Hu. Velo ipol leolam beda'ato mikol anefilot ve'ayeridot shebaolam. Não, a pessoa não deve deixar a mente cair. A pessoa não deve deixar a mente cair através dessas situações, dessas descidas. Ou seja, a pessoa precisa saber como pensar, como se fortalecer, né? Como ter a leitura correta da situação. Isso é fundamental. Para não deixar a mente cair, não deixar cair emuná, não deixar prevalecer os pensamentos que surgem nessa situação, que não são pensamentos bons, e não é uma configuração agradável quando existe essa descida. Continuando. Que im it ametz veit chazek liveli leistakel al ze bishum ofen shebaolam. Então, a pessoa, ela se fortalecerá, ela vai se esforçar, se fortalecer, sem olhar essa situação, né, de uma forma negativa, de forma alguma. Né? Entender, fazer a leitura correta. Afilo im yavor alav ma, mesmo que algo tenha acontecido, que às vezes você estava numa fase muito boa, sentimento espiritual bom, e aconteceu um aborrecimento, uma coisa, algo que vai afligir você. Nada foi por acaso. E quando acontece algo, e você sente que houve uma descida, e você é atacado literalmente por pensamentos, imaginações, né, que você não estava assim antes, e de repente houve essa fase que parece que desceu. A leitura não é essa, não foi nada de repente. Na verdade, você estava evoluindo. E você está chegando no ponto de transição, e isso que está acontecendo é natural quando a pessoa chega nesse ponto. Agora é preciso saber fazer a leitura, saber superar isso. Vamos lá. Passo a passo a gente vai captar. Se a pessoa ela se fortalecer, ela se esforçar, ela fazer a leitura correta, Iske levasof leitchapechu kol ayeridot la'alot gedolot. Se a pessoa se esforçar e se fortalecer e fazer a leitura correta, ela vai transformar essas descidas em subidas, em grandes subidas, que a Yeridahi Tachlit Aliyah, porque essa descida tem como propósito uma subida. Então, vamos parar aqui. Hoje essa é a primeira parte, nós vamos continuar, mas nós entendemos aqui, quando você está progredindo, você está bem, aí de repente, parece que de repente acontece algo, até um acontecimento mesmo externo, e de repente você começa, aquele sentimento espiritual que você estava muda, né? Vem pensamentos ruins, e vem uma série de coisas, e você acha, houve uma descida. Não, essa descida não é uma queda.
Na verdade, você chegou perto de um ponto que é um ponto de mudança de nível. Vamos falar sobre isso. Vamos continuar no próximo programa. Vamos continuar a leitura e vamos analisando passo a passo. Shalom para todos.